Como é que pode, né? A terceira maior empresa do Brasil em faturamento tem uma ação que simplesmente virou pó, perdendo mais de 90% do valor. Hoje a gente vai tentar desvendar esse paradoxo que assombra a gigante Raizen. Olha, essa tela aqui resume perfeitamente a nossa história de hoje. De um lado, uma potência industrial, um verdadeiro colosso, e do outro, uma ação em queda livre no mercado. A grande pergunta é: como é que a gente chegou nesse ponto? Para a gente entender esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar para as duas faces da Raizen. Vamos começar pelo lado impressionante, pela força operacional da empresa. Então, a Raizen não é uma empresa qualquer não, ela nasceu da união de duas gigantes, a Cosan e a Shell. E o que ela faz é dominar a cadeia produtiva inteira, desde o plantio da cana-de-açúcar até o combustível que vai no tanque do carro. É um controle quase absoluto que, olha, pouquíssimas empresas no mundo conseguem ter. 7.000. Esse é o número de postos de combustível com a bandeira Shell que a Raizen opera. E não é só no Brasil, não. É Brasil, Argentina e Paraguai. Pensa nisso. É uma conexão direta com milhões e milhões de consumidores todos os dias. Um ativo que tem um valor, assim, incalculável. E aqui, gente, a escala industrial é simplesmente absurda. Foram mais de 70 milhões de toneladas de cana processadas em só 9 meses da última safra. É uma operação, assim, monumental. Agora, a joia da coroa, a tecnologia E2G. O que é isso? É pegar o resíduo agrícola, tipo o bagaço da cana, e transformar em combustível limpo e de altíssimo valor. Isso não é só inovação, gente, isso é o futuro da energia. E a Raizen é pioneira, a única no mundo que faz isso em escala comercial. Mas espera aí, se a operação é essa potência toda, de onde vem o problema? Pois é, agora a gente vai para o outro lado da moeda. A dívida que está ameaçando esmagar essa gigante. 55,3 bilhões de reais. É esse número que está no centro de toda a crise. É uma dívida líquida impressionante. Uma cifra que coloca qualquer operação, por maior que seja, sob uma pressão gigantesca. Traduzindo isso aqui para um bom português, a empresa deve mais de 5 vezes tudo que ela consegue gerar de lucro em um ano. Sabe o que isso significa? Que só para pagar os juros dessa dívida já é uma tarefa hercúlea, que suga praticamente todo o caixa que a operação consegue gerar. E o pior de tudo não foi só o tamanho da dívida, sabe? Foi o timing, foi desastroso. Uma verdadeira tempestade perfeita se formou. Justo quando a empresa estava se endividando pra caramba para poder expandir, o que aconteceu? Os juros no mundo todo dispararam e os preços do açúcar despencaram. A Raizen foi pegando seu momento de maior vulnerabilidade. Com a empresa nesse estado crítico, começou um verdadeiro jogo de xadrez de altíssimo risco. A reestruturação está na mesa e as consequências são enormes para todo mundo, acionistas, credores e até o governo. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão, a que atormenta todo investidor. Se a empresa tem ativos tão incríveis, como é que a ação pode valer quase nada? A resposta está numa única e temida palavra: Diluição. Em termos bem simples, imagina que a empresa é um bolo. A sua fatia de acionista, com a diluição, encolhe drasticamente para poder dar espaço para novos donos. E quem são esses novos donos? Os bancos, os credores. A empresa pode até ser salva, mas a conta desse resgate é paga pelo acionista atual, que via a participação dele virar pó. E essa frase aqui, olha, ela resume a dura realidade. O BNDES entrou na jogada sim, mas entrou para garantir que a Raizen sobreviva, para evitar um colapso sistêmico no setor de energia. O objetivo não é e nunca foi proteger o bolso do acionista minoritário. E enquanto a Raizen está aí amarrada por essa dívida, as concorrentes, com as finanças bem mais saudáveis, estão avançando. A Impasa, por exemplo, usa milho em vez de cana. Isso permite que ela produza etanol o ano inteiro, ganhando muito mais eficiência e, claro, abocanhando o mercado. Então fica a pergunta, existe o risco de estatização, do governo tomar o controle de tudo? Olha, embora o BNDES bater bastante influência, uma estatização completa é muito improvável. Ter um sócio do peso da Shell funciona como uma barreira bem poderosa contra esse cenário. Certo. E qual é o futuro que se desenha a partir de agora? A resposta para isso depende de uma coisa. No final das contas, quem vai ser o verdadeiro dono da Raizen? O pessoal do mercado está trabalhando com basicamente 3 cenários, e o fator decisivo em todos eles é o nível de diluição. O resultado para o acionista pode variar de uma recuperação até surpreendente no cenário mais otimista a uma perda quase total do investimento no cenário mais pessimista.
E olha, quem acompanha o mercado brasileiro sabe, essa história não é nova. Pelo contrário, existe um roteiro bem conhecido para essas situações. A gente já viu esse mesmíssimo filme com outras gigantes em apuros, como foi o caso da Oi e da Americanas. Esse ciclo de 4 fases é um padrão clássico. Primeiro, vem o colapso. Depois, uma falsa esperança com notícias de um resgate. Em seguida, o choque de realidade, quando os detalhes dolorosos da diluição aparecem. E, por fim, um novo ciclo, com a empresa mais saudável, só que com novos donos. A Raizen, com essas notícias do BNDES, parece estar exatamente na transição entre a fase 2 e a fase 3. No fim das contas, toda essa saga nos deixa uma lição poderosa. Uma empresa fantástica, com ativos incríveis, nem sempre é um bom investimento. O valor da operação e o valor da ação podem ser duas coisas completamente diferentes, principalmente quando uma dívida gigante entra na equação. Disso não há dúvida, a Raizen, com seus postos, suas usinas, sua tecnologia de ponta, é um ativo extraordinário que vai sobreviver. A grande questão que fica no ar é, no final desse jogo, quem serão os donos? A resposta para essa pergunta vai definir o destino de bilhões em valor e o futuro de uma das maiores empresas do Brasil.